Este vídeo tem patrocínio da Curiosity Stream, com mais de 2.500 títulos entre documentários e não ficção para curiosos. Em um vídeo passado, explicamos a gravidade como a curvatura do espaço-tempo quadridimensional. Antes, não sabíamos o que causava a gravidade ou por que o Sol atraía a Terra através do vácuo do espaço sem conexão física, tínhamos apenas um modelo matemático. Mas foi a teoria geral da relatividade de Einstein que descreve como a massa curva o tecido do espaço-tempo. Tempo que finalmente explicou o porquê da gravidade, no que muitos consideram a teoria física mais bela atualmente em existência. Logo em seguida, veio outra teoria que tende a surpreender as pessoas ao ouvi-la pela primeira vez. Teodoro Kaluza, físico, sugeriu que, assim como a gravidade é explicada pela curvatura do espaço-tempo, talvez a força eletromagnética, interação entre partículas carregadas, também possa ser explicada por uma curvatura subjacente. O problema é que as 4 dimensões do espaço-tempo foram usadas para explicar a gravidade. Kaluza propôs a ideia de uma 5ª dimensão, ou uma 4ª espacial, para explicar o eletromagnetismo. Isso é conhecido como teoria de Kaluza-Klein. Disse que o eletromagnetismo e a propagação de ondas eletromagnéticas pelo espaço vazio podem ser explicados por oscilações numa dimensão espacial extra. Parecia que Kaluza havia unificado 2 forças naturais, apenas ampliando a relatividade geral com mais uma dimensão. Quando Einstein foi apresentado a isso, inicialmente não teve problemas. Logo veremos o porquê. Sei que pode parecer loucura e inesperado, mas considere. Em um vídeo anterior, aprendemos que o tensor métrico pode descrever a curvatura de qualquer espaço. Essa ferramenta matemática determina distâncias entre pontos próximos em superfícies deformadas, corrigindo quando o teorema de Pitágoras falha. Isso é necessário para descrever uma superfície curva. A métrica na teoria da relatividade geral de Einstein é uma matriz 4x4, necessária para descrever a curvatura do espaço-tempo de 4 dimensões. Podemos aplicar métricas a qualquer dimensão. Por exemplo, uma matriz 3x3 pode indicar a curvatura de um espaço tridimensional. Então, Kaluza tentou algo interessante e resolveu as equações de Einstein em 5 dimensões. Um passo para isso envolveu ampliar a métrica 4x4 para uma de 5 dimensões. O que ele adicionou foi uma linha e coluna que incorporaram algo chamado potencial vetor eletromagnético. O componente extra era um campo escalar não identificado que não é tão importante para uma explicação rápida como esta. Agora a métrica incorpora a métrica espaço-tempo 4x4 anterior e termos adicionais de eletromagnetismo que se encaixam perfeitamente, pois o potencial vetor eletromagnético demanda 4 componentes equivalente à dimensão extra. E o que Kaluza descobriu foi que, quando ele fez os cálculos, surgiram não apenas as equações de campo de Einstein em 4 dimensões, mas agora também as equações de Maxwell para o eletromagnetismo descobertas décadas antes. A ideia de adicionar uma 5ª dimensão permitiu que a matemática funcionasse, onde 2 forças naturais se encaixam como um campo de 5 dimensões, produzindo as equações de gravitação e eletromagnetismo. Isso parece muito promissor, mas não demorou muito para os problemas começarem a surgir. Por exemplo, Oscar Klein alterou algumas coisas devido a recentes descobertas quânticas. Ele sugeriu que a 5ª dimensão espacial estivesse enrolada em nosso universo. Imagine nosso universo como uma grade plana e os círculos dourados como uma dimensão extra, extremamente pequena, existindo ao nosso redor. Só para observar, mesmo sendo animados como toroides dourados, eles representam círculos planos, pois é apenas essa a dimensão espacial extra. No entanto, quando físicos tentaram incluir o elétron na teoria, surgiram discrepâncias entre os valores teóricos e medidos, como massa ou carga, que não eram explicáveis. Depois de alguns anos, a teoria de Kaluza-Klein morreu, mas iniciou-se a discussão real sobre o uso de dimensões superiores para unificar as forças da natureza do nosso universo. É considerado o precursor das teorias atuais que ultrapassam 5 dimensões. Apesar de não termos provas da existência de dimensões superiores, a matemática indica que podem existir, sendo essa a nossa direção. Mas primeiro, vamos explorar um pouco mais a 4ª dimensão espacial, onde ainda temos um pouco de intuição, pelo menos quando fazemos comparações. Portanto, em qualquer vídeo sobre dimensões superiores, temos que visitar o Flatland. Este é um mundo hipotético de seres planos que só enxergam em um plano totalmente plano, sem conceito de altura ou 3ª dimensão. Portanto, se um objeto 3D visitasse os Flatlanders, eles veriam somente uma seção transversal, um segmento de linha que aumenta e diminui conforme a esfera interage com seu mundo.
Embora a interseção seja um círculo inteiro, isso só poderia ser visto de cima do plano. Como você pode ver, uma criatura 3D como nós teria poderes divinos para os Flatlanders, capaz de entrar em seu mundo em qualquer ponto e ver tudo de uma vez. Mesmo se a entidade bidimensional estivesse numa região totalmente isolada, ainda poderíamos vê-la e interagir com esse espaço. Imagine que você entrou numa caixa fechada acreditando estar seguro. Uma criatura de 4 dimensões como uma hipersfera ainda conseguiria te enxergar. E se quisesse, poderia entrar nesse espaço a qualquer momento do nada. Você só veria uma seção 3D ao interagir com o nosso mundo, mas como antes, existe uma criatura de dimensão superior da qual você vê apenas um pequeno pedaço. Espero que veja as comparações e como um ser de 4 dimensões teria poderes divinos para nós. Se conseguíssemos levar esse Flatlander do mundo bidimensional para o nosso, seria uma vivência peculiar. O Flatlander enxergaria apenas uma minúscula fração do nosso mundo por vez. Ao movê-lo na terceira dimensão, as cores mudariam estranhamente, sem compreensão do ocorrido. Eles podiam ver nosso mundo, mas só uma pequena parte por vez. Não há como o cérebro ou os olhos deles apreciarem a beleza do mundo 3D. Mesmo sem conseguirmos visualizar uma quarta dimensão espacial, podemos usar analogias parecidas. Seria muito estranho se uma criatura 4D nos levasse em uma aventura em seu mundo, seja como for. Mas não conseguiríamos apreciar sua realidade. E nada poderia mudar isso além de buscar as mais estranhas imagens de arquivo que eu encontrar. Então, outra propriedade interessante na quarta dimensão é como é inverter objetos. Em 2D, um R de Flatland em papel só pode girar e mover lateralmente. Mas se eu levantá-lo para a terceira dimensão, virá-lo e colocá-lo de volta, agora inverti completamente o objeto de uma maneira que é impossível para ele fazer sem acesso a uma dimensão superior. As criaturas de Flatland não podiam realizar isso sozinhas. Mas agora imagine isso estendido a nós. Se você fosse elevado à quarta dimensão e virado nessa dimensão, e depois colocado de volta em nosso universo tridimensional, você estaria completamente invertido. Seu coração e qualquer marca de nascença estariam do lado oposto, sendo você uma versão espelhada de si mesmo. Algo que não poderia ser realizado por nós sozinhos em um mundo 3D. Então essa é a peculiaridade da quarta dimensão. Agora, embora a ideia de uma dimensão espacial extra prevista por Clousinho e Klein tenha morrido, a ideia de dimensões extras não morreu. Está muito viva. E hoje, a teoria mais promissora que usaria dimensões extras para unificar as forças fundamentais é a teoria das cordas. A teoria das cordas substitui a ideia de que partículas pontuais, como elétrons ou neutrinos, e assim por diante, compõem nosso universo, e diz que, em uma escala muito menor, se você ampliar muito, cada partícula é apenas uma corda vibrante. As propriedades que observamos, como massa e carga, são determinadas pelas vibrações dessas cordas. As partículas são a mesma corda tocando notas variadas, explicando tudo o que observamos no universo. Há 4 forças fundamentais da natureza. A força nuclear forte mantém o núcleo atômico unido, a fraca causa o decaimento radioativo, a eletromagnética repelir ou atrair partículas carregadas e a gravidade. 3 dessas 4 podem ser descritas com a mecânica quântica, mas a gravidade é a exceção. Atualmente, a gravidade não pode ser explicada onde os efeitos quânticos são inegáveis. Ou seja, a mecânica quântica e a relatividade geral não parecem se entender, e assim não unificamos todas as forças fundamentais da natureza. Mas a teoria das cordas diz que uma das vibrações dessas pequenas cordas que compõem nosso universo produz o graviton, uma partícula que carrega a força gravitacional, e essa explicação finalmente descreveria a gravidade de acordo com os princípios da mecânica quântica, assim como as outras 3 forças. Não identificamos esses, portanto é especulação, mas pode nos auxiliar a formar uma teoria de tudo. A matemática da teoria das cordas é fascinante, pois, conforme sugere, dimensões superiores não só podem existir, mas são essenciais para o funcionamento da teoria. Se as cordas existissem apenas em 3 ou 4 dimensões, a teoria das cordas não unificaria as leis da física como esperado. O número de dimensões previstas varia conforme a específica teoria das cordas analisada. Por exemplo, as teorias das cordas bosônicas, supercordas e M, prevêem 26, 10 e 11 dimensões, respectivamente. Todas as fontes que encontrei afirmam ser bastante complexo explicar a necessidade dessas dimensões, sem abordar detalhes muito técnicos.
Muitos afirmam que termos sem sentido emergem nos cálculos, mas desaparecem ao fixar as dimensões em 10 ou 26. Nessas dimensões, a matemática funciona. No meio do jargão matemático, você verá frequentemente as formas modulares e a função θ de Ramanujan, que é aplicada diretamente na teoria das cordas. Físicos afirmam que é nessa matemática que se descobre a necessidade de dimensões extras. Porém, elas não são triviais e não se destinam a um vídeo como este. O que podemos falar, no entanto, é que as dimensões extras que são previstas não são o que você pensa. Discutimos anteriormente sobre uma entidade de 4 dimensões nos guiando pelo seu universo, porém as teorias não preveem isso. Físicos negam a existência de dimensões superiores, que são grandes e se estendem além das nossas, mas sim que as dimensões extras são muito pequenas e enroladas. Por muito pequeno, referimos a algo próximo de 10 elevado a menos 30 metros, similar ao comprimento de uma corda. De fato, já observamos isso na teoria do declínio de pista, onde uma dimensão espacial adicional se enrola na nossa. Como se uma dimensão extra, pequena demais para ser percebida, existisse ao nosso redor. Significa que, movendo a mão pelo ar, você circunnavegaria tais dimensões, sem poder experimentá-las pelo seu tamanho. Para dar mais intuição a isso, os físicos comumente usam a analogia de uma formiga em um cabo. O cabo parece unidimensional, e para localizar a formiga, só precisa da distância de uma das extremidades, como numa régua de 1 metro. Quando se dá zoom, percebe-se outra dimensão acessível à formiga. Ela pode se deslocar pelo cabo naquele trajeto circular. Há outra dimensão que está enrolada, que não é perceptível de longe. Não é uma dimensão estendida como a do próprio cabo, ou uma folha de papel, mas a dimensão extra está lá, e apenas enrolada de uma maneira que apenas uma pequena criatura tem acesso real. Logo, se existirem dimensões minúsculas enroladas ao nosso redor, nós não poderíamos acessá-las. Mas sabe quem teria? Objetos minúsculos, possivelmente cordas, formam as menores partículas elementares que conhecemos. Poderiam vibrar nessas dimensões superiores. Porém, afirmamos que as cordas necessitam de mais que 3, 4 ou 5 dimensões para vibrar. Ao invés da única dimensão extra proposta por Kaluza e Klein, alguns físicos defendem a existência de 6 pequenas dimensões enroladas ao nosso redor, conhecidas como espaços Calabi-Yau. A geometria e o entrelaçamento desses elementos são fundamentais na teoria das cordas, pois a geometria das dimensões extras influencia a vibração das pequenas cordas. Lembre-se, a vibração específica corresponde a uma partícula e suas propriedades. Se está se questionando o porquê de 6 dimensões, lembre-se que somando as 4 que conhecemos, 3 de espaço e 1 de tempo, temos 10, número previsto pela teoria das supercordas. Mas uma pergunta que pode surgir é: por que haveria 6 dimensões enroladas, mas 4 dimensões que são estendidas? Como muitas teorias, não sabemos. A teoria é que todas as dimensões estavam compactas, e ao ocorrer o Big Bang, 4 se expandiram e 6 não, formando o universo atual. A teoria das cordas, contudo, prevê dimensões extras enroladas além do que estamos habituados. A teoria das cordas explica não só partículas elementares, como também o espaço-tempo. De fato, as equações de Einstein surgiram como mágica quando os físicos exploraram a matemática da teoria das cordas. Isso ocorreu sem utilizar nenhuma equação inicial, surpreendendo completamente os físicos. Um até afirmou que poderíamos ter descoberto a teoria das cordas primeiro, e então derivar as equações de Einstein. Então, a teoria das cordas será a coisa que muda a maneira como vemos o universo, e esses outros mundos existem além do nosso? Simplesmente não sabemos agora. No cerne da matemática, encontramos aspectos que nos dão esperança para nossas discussões, mas a proximidade de determinar experimentalmente isso é muito debatida. Além do apresentado, existem muitas outras teorias estranhas. Físicos discutem a ideia de uma dimensão extra do tempo enrolada que poderia ajudar a explicar nosso universo. Há a ideia de que buracos negros levam a universos paralelos e muito mais. Se você se interessa por esses temas, disponibilizo alguns recursos abaixo. Aprendi muito no Curiosity Stream, que agradeço por patrocinar este vídeo. Curiosity Stream é um serviço de streaming que hospeda milhares de documentários e títulos de não ficção que abrangem história, física no universo, tecnologia, natureza e muito mais. Se curtiu o vídeo, não se decepcionará com o que eles oferecem. Por exemplo, o episódio Horizon deles sobre universos paralelos abrange vários tópicos que debatemos aqui e mais. Você estudará detalhadamente as variações da teoria das cordas e as razões das dimensões extraespaciais.
Debatem se existia tempo antes do Big Bang, a importância da descoberta da 11ª dimensão e a possibilidade de universos paralelos. O Curiosity Stream, fundado por João Hendricks do Discovery Channel, é um serviço de streaming acessível por $2,99 mês, ideal para quem deseja aprender e explorar o mundo e o universo. O serviço está disponível globalmente em várias plataformas, incluindo Roku, Android, Xbox One, Amazon Fire, Apple TV, entre outras. Ao acessar curiositystream.com/MajorPrep ou clicar no link abaixo e usar o código MajorPrep, seu primeiro mês será totalmente gratuito. Isso oferece acesso ilimitado a documentários e séries não ficcionais de alto nível, que sei que muitos acharão interessantes. Então, encerrando, os links estão abaixo. Se gostaram, curtam e se inscrevam. Siga-me no Twitter e junte-se ao grupo do MajorPrep no Facebook para atualizações. Toque o sino para receber notificações e nos veremos no próximo vídeo.